foi a última prova do ano. A despedida do Super 7 by Toyo Tires, que terminou no circuito do Estoril com um novo recorde. Numa grelha novamente partilhada com a 7 Race Series, a série congênere organizada pela Macmillan Motorsport, superpilotos na maior grelha de sempre da competição, com 71 pilotos e 65 carros em 420R e S1600. Parecia impossível ter um novo recorde de inscritos, mas o Super 7 by Toyo Tires não desilude e a prova disso foram os 29 carros portugueses em pista, numa jornada muito especial, em que a pontuação e o tempo de pista foram a dobrar na derradeira etapa onde se conheceu os campeões de 2018. Depois dos treinos, as qualificações foram o primeiro momento-chave do troféu. Foi aqui que os portugueses sacudiram a pressão e mostraram o que valiam para conquistar os primeiros lugares para as verdadeiras corridas do fim de semana. A primeira qualificação foi dedicada aos S1600 e, tal como na etapa anterior, Rodrigo Alveias superou os adversários, assumindo-se como o mais rápido entre os pilotos portugueses e também à geral. Iria assim partir em primeiro entre os 19 inscritos na primeira corrida, em segundo entre os portugueses para o segundo assalto. Apesar das dificuldades com o acerto do setup, os primos Saraiva também protagonizaram boas lutas, arrancando de terceiro na primeira e tentores da pole position para a segunda corrida. Em segundo dos portugueses para a primeira corrida surgia a dupla de Paulo Leitão e Luís Filipe Oliveira e em terceiro para a derradeira prova. Tive um pequeno problema logo no início com a caixa de velocidades. Os mecânicos prontamente resolveram, disseram para ir lá para dentro e tentar fazer o melhor, tinha só 2, 3 voltas para fazer. Entrei, foi uma volta que correu bem, não consegui apanhar nenhum cone, foi uma volta sozinho, portanto eu considero que foi uma volta boa. Fechada a qualificação de S1600, foi a vez dos 420R se fazerem à pista. Francisco Vilar começou com o pé direito ao ser o mais rápido da qualificação e fazer a pole position para a segunda corrida à geral. Na primeira iria partir em terceiro entre os portugueses, para a última prova em segundo. Ricardo Megre também se evidenciou na qualificação, com o primeiro posto dos portugueses para a primeira corrida, segundo da corrida intermédia. Com a lotaria dos cones de ar e com o carro e piloto rápidos, a ocupar os primeiros 3 lugares de partida entre os portugueses, para as 3 corridas da 420R estava José Carlos Pires, que com a qualificação acabou por perder um ponto para Megre e para Vilar. A melhorar de prova para prova e depois do desempenho na última etapa, o JJ Magalhães surgia ele aqui também entre o top 3 dos portugueses para a terceira corrida. A passagem do Super 7 by Toyo Tires pelo Estoril Racing Festival reuniu todos os condimentos para um final de temporada de cortar a respiração. 80 pontos em luta para o primeiro classificado nas derradeiras corridas. Na 420R, Gonçalo Lobo do Val, Francisco Vilar, Luís Calheiros Ferreira, JJ Magalhães e Ricardo Rajani assumiram-se como sérios candidatos a incomodar o duo da frente. A minha expectativa é sempre melhorar, não é? Mas estamos mais num grande fim de semana de corridas da Super 7, com um recorde de pilotos em pista, portanto a animação vai ser garantida. Este fim de semana estava mais otimista do que estou agora, depois dos treinos. Vou ter o meu carro amanhã. A CRM cedeu-me outro carro, foi fantástico, porque não tive que ficar a ver os meus colegas ali do muro das boxes. Na S1600 Pro, Rodrigo Alveias e Sérgio Saraiva avistavam uma dura batalha pelo título de campeão. Já na S1600 Business, o trio composto por Pedro Falé, Nuno Afonso e Paulo Leitão tinha que ter em atenção o andamento de Brion Sanches, Col de Almeida e Fernando Costa, confiantes após a última passagem por Portimão. A verdade é que todos queriam fazer o melhor, com a habitual diversão e mistura. As expectativas para esta prova são as mesmas de sempre, o melhor resultado possível entre os portugueses e, acima de tudo, divertir-me imenso. As duas classes rodaram separadas uma da outra, tal como aconteceu na ronda anterior. Os concorrentes da 420R tiveram assim a oportunidade de escolher a melhor pontuação de 3 possíveis. Já os pilotos da S1600 fizeram 2 corridas com 1 hora de duração.
Vamos entrar na primeira corrida de S1600, uma verdadeira homenagem ao automobilismo. A partir da pole position, Rodrigo Galveias sofreu a pressão da britânica Caroline Everett e de Luís Filipe Oliveira, mas cedo foi construindo uma vantagem confortável. Uma grande prova do piloto do carro 24, que chegou a rodar em segunda à geral, mas foi penalizado com um drive-thru por ter ultrapassado os limites de pista, caindo assim até ao 6º posto, impossibilitando o piloto de lutar pelo 3º lugar do troféu. O mesmo aconteceu a Sérgio Saraiva, que em dupla rodou em terceiro dos portugueses durante 4 voltas. Em estreia, depois de ter corrido em Fórmula 4 contra Pedro Lamy, Jorge Peçanha aceitou de bom grado este regresso à competição ao volante do S1600. Mas a experiência acabou ao fim de 17 voltas. O mesmo aconteceu a Miguel Couceiro e Pedro Falé, que foi traído por um problema na caixa de velocidades. Esta foi uma corrida que trouxe indefinição à classe business e a reeditar uma parceria ausente das pistas desde 1988, a dupla António e Rodrigo Nunes de Almeida concluíram o pódio da categoria business. Eu parti um bocadinho mais atrás porque ele passou os limites de pista e levámos a um drive-thru e depois tive umas lutas muito divertidas. Foi pena a penalização, se não tínhamos ficado um bocadinho mais à frente e pronto, e tenho que agradecer ao António que me convidou, que é o dono do carro, pelo convite e pelos tempos ótimos que fez na parte dele e que nos permitiu chegar aqui ao pódio, porque não foi com os meus tempos que lá chegávamos. Depois de ter partido de quase último da grelha, Nuno Afonso recuperou quase 10 lugares e chegou até ao 2º lugar dos business. Consegui passar o Colo de Almeida, depois ele passou-me a mim, depois começou-me a falhar a gasolina na última volta. E há sempre alguma coisa que não corre como nós queremos. José Colo de Almeida acabou em primeiro da categoria business, ele que à 10ª volta era 4º entre os portugueses. Com este resultado passou para a frente da classe. Estava-me a sentir muito bem adaptado, tive alguns percalços, saí aqui bem para a paragem, a meio quando estava o safety car e acabei por depois manter o ritmo com os da CAS Pro. Numa excelente corrida, Miguel Lobo andou em segunda à geral durante 6 voltas, para no final acabar como terceiro dos Pro, repetindo o pódio da jornada anterior. Isto porque para o final da prova teve problemas mecânicos. Este arranque foi ótimo, pensso que estava na 11ª posição, passei para 4º lugar logo no arranque e logo aí é uma vantagem. Depois o carro estava ótimo, estava-me a sentir perfeitamente bem. Foi uma disputa grande com um carro inglês, ali até aos 15, 20 minutos que ele passava na reta e diverti-me imenso. Quem também repetiu o pódio de Portimão foi Bernardo Belo, 2º da Pro e 4º da geral. Comecei a ganhar o meu ritmo, fui atrás do Pedro Falé, comecei a ganhar um bocadinho de ritmo e depois nas bandeiras amarelas percebi que estrategicamente era muito melhor entrar, foi o que fiz e com isso ganhei imenso. Rodrigo Galveias aproveitou da melhor forma a posição da grelha de partida. A primeira corrida veio confirmar o título na categoria Pro e Galveias é assim o novo campeão, repetindo o feito alcançado em 2017 na classe Business. A vantagem pontual mais os pontos obtidos com a volta mais rápida de 1 minuto 54 segundos e 139 milésimas garantiram um festejo antecipado ao piloto que venceu à geral. Foi ganhar muita distância e depois gerir um bocadinho para ter certeza que o carro acabava a corrida e corria tudo bem. Foi bom, foi muito bom. Foi à geral, foi nos portugueses, foi a volta mais rápida, a pole position, foi tudo. Oi? Vai. Depois dos S1600 foi hora da primeira corrida dos 420R com a pole position de Ricardo Megre. Mas antes de falarmos da frente, atrás na corrida surgia uma boa luta entre pilotos portugueses. A liderar o pelotão estava Luís Calheiros Ferreira, mas a algumas voltas do fim acabou por ser vítima da mecânica, tal como Luís Lisboa. Quem assegurou o lugar de líder foi então Ricardo Rajani, numa prova em crescendo. Outro piloto que chegou a liderar foi Gonçalo Lobo do Val, mas não resistiu às investidas de Paulo Macedo e Paulo Costa. Quando se pensava que não iam haver mais alterações quanto às posições já da frente e com a liderança portuguesa de Francisco Vilar, Ricardo Megre, que surgia em segundo,
acabou por ser abarroado por um concorrente britânico na última volta. Os 10 primeiros classificados concluíram a primeira corrida no mesmo segundo, uma categoria que cresce a olhos vistos. Quem fechou o top 10 e acabou em terceiro dos portugueses foi JJ Magalhães, repetindo o pódio obtido em Portimão e ainda o melhor resultado da carreira nesta categoria. Eu sabia que para o fim da época ia estar mais forte, porque estava-me a adiantar ao carro. É um carro, em relação ao outro, um carro mais agressivo, que requer mais físico. José Carlos Pires aproveitou o azar de Ricardo Megre para assumir a liderança da competição. Minha corrida era com o Megre, é a disputa de campeonato, e essa parte correu bem, portanto ele bateram-lhe basicamente agora nesta corrida quando ele vinha atrás de mim. Um segundo lugar para José Carlos Pires, acompanhado sempre pelo fã número 1, o filho Rodrigo. Eu acho que ele é um corredor imparável e acho que vai ganhar sempre o campeonato, sempre que quiser e sempre que tiver fé. Eu adoro. Francisco Vilar manteve o ritmo mostrado no primeiro dia do Estoril, rodou em segunda geral e reinou entre os portugueses, subindo a segunda classificação geral. Foi uma corrida frenética, somos 46, eu arrancava de oitavo, se não me engano. Tive uma primeira metade de corrida espetacular. A primeira volta foi normal, é passar sem incidentes nestes carros, mas cheguei, se calhar, à quarta, quinta volta. Estava em primeiro, com um ritmo muito bom, mas depois de repente ia em primeiro e quando estamos em primeiro na reta somos praticamente engolidos pelo cone. Fui engolido por 4, eles falharam a travagem, eu para não bater tive que ir um bocadinho largo, perdi mais 2 ou 3 lugares. Primeiro dia concluído no Estoril Racing Festival. Momentos de diversão para miúdos e graúdos e depois das provas, momento de celebração com a apresentação da nova temporada, a de 2019, no troféu Super 7 by Toyo Tires. Nós vamos fazer 6 provas, das quais 5 são pontuáveis. 2 idas à Espanha, 4 em Portugal. Repete o Estoril, não fazemos Vila Real, não fazemos circuito citadino, repete o Estoril e os outros circuitos permanentes. Vamos a Jarama e a Jerez e vamos fazer 2 provas extra-campeonato. O nosso parceiro inglês tem mais provas que nós podemos fazer mais provas extra-campeonato, mas oficialmente vamos fazer 2. Uma em Itália, em Mugello, não pontua para nada. Vamos fazer um test day em Ascari Race Resort. Temos muitos pilotos a pedirem esta pista para um dia de diversão, unicamente. E por isso vamos ter pelo menos 8 eventos oficiais. Celebrações à parte, é hora de voltar às corridas. Vamos até à segunda dos 420R, onde a chuva provocou grande incerteza quanto aos resultados e trouxe ainda mais adrenalina às corridas. No arranque, Francisco Vilar queria repetir o triunfo, mas na travagem para a curva 1 o carro não respondeu da forma esperada e o número 34 seguiu em frente. Isto acabou por abrir uma porta para outros pilotos e depois dos danos no corpo e estragos materiais devido à colisão do primeiro dia, Ricardo Megre fazia aqui uma enorme recuperação. Mais atrás, uma belíssima luta entre Rajani e Macedo, até ao cair do pano e Luís Lisboa a superar o irmão Duarte e Diogo Costa. Quem teve algum azar foi Paulo Galveias, que encerrou a prova ao final de 7 voltas. Saiu da 8ª linha da grelha e num ótimo arranque, Johan Sousa era quinto à passagem da segunda volta, mas uma recuperação fantástica de Vilar, que chegou a ser último entre os 44 concorrentes, permitiu chegar a 8º da geral e ao 3º lugar entre os portugueses. Uma má escolha de setup fez com que José Carlos Pires passasse o testemunho de campeão, terminando na 2ª posição entre os portugueses, 4º à geral. Ricardo Megre recuperou, abriu distância de volta para volta e venceu pela primeira vez o título na categoria, conquistando assim o pentacampeonato ao volante do Caterham do Super 7 by Toyo Tires. Ontem à noite, quando eu fui dormir, disse não merecemos perder, temos que pôr o carro pronto. E pronto, fiquei contente com este meu regresso, não estava à espera, porque já há muito tempo estava afastado dos Caterhams e este foi o meu primeiro ano nos 420. Fico contente de ter ganho, sinceramente é o meu pentacampeonato de Caterham, fico bastante satisfeito.
Francisco Figueiredo é piloto de aviões de profissão e veio estrear-se como piloto no Super 7 by Toyo Tires. É uma adaptação diferente, não é? Apesar de ontem já ter mandado um voo, não era a minha intenção, mas aconteceu, infelizmente, mas são dois tipos de pilotagem completamente diferentes, não tem nada a ver. Qual é que é mais difícil? É pilotar carros. Porque é um ambiente novo para mim e os aviões já fazem parte da minha vida já há alguns anos. O Super 7 by Toyo Tires é assim. Um troféu monomarca, mas isso já se sabe. Com 10 anos de existência, mas isso também já é conhecido. O que não sabem é que é uma competição para todas as idades. Há dos mais novos aos veteranos, da impulsividade da idade à sabedoria da ponderação. Este é o grande espírito deste troféu. Lá dentro somos muito competitivos e cá fora estamos todos juntos, falamos, discutimos, inclusive aprendemos todos. É ótimo estar em contato com o pessoal já com muita experiência, dão sempre aqueles truques, mas sinceramente gostava de chegar com a idade do Fred ainda que está cá nas corridas. Eles são mais agressivos, felizmente, têm outra idade, pensam de outra maneira e, portanto, estamos sempre a aprender. Somos pessoas mais impulsivas e queremos sempre ganhar logo mais no início, enquanto eles são pessoas mais ponderadas e que talvez pensam mais em deixar mais uma volta para passar, enquanto nós queremos logo atacar naquele momento. E sem perder tempo entramos na segunda corrida dos S1600 e se a primeira foi emocionante, a segunda também foi imprópria para cardíacos. Decididos a recuperar da primeira corrida em que perderam o título para Galveias, os primos David e Sérgio Saraiva saíram da pole position e não mais largaram o comando. Nuno Afonso sofreu um toque de Bruno Martins que provocou o abandono de ambos no momento em que as condições do piso eram já muito difíceis devido à chuva que se fazia sentir. Já Fernando Costa e Miguel Coceiro foram uns verdadeiros heróis deste Cabo das Tormentas. Já Frederico Brião Sanches e Pedro Lacerda ficaram-se pela sétima volta, vítimas de problemas mecânicos. A fechar o pódio da Business e no 8º lugar da geral terminou José Col de Almeida, autor de uma grande recuperação, depois de uma primeira parte mais calma. Com uma segunda metade da prova muito forte, o detentor do volante número 10 confirmou o título de Pedro Falé como novo campeão na categoria Business. Eu ontem fiquei um bocadinho preocupado porque fiquei sem caixa e queria tentar resolver as coisas com o piso seco, não deu, e hoje meti na cabeça que tinha que vir gerir a corrida e não me preocupar a andar para a frente. É muito engraçado, não é? Principalmente quando se corta a bandeira de xadrez, há uma sensação de saber que ganhas o troféu, é uma sensação muito gira. Paulo Leitão subiu pela primeira vez ao lugar mais alto do pódio e bateu Bernardo Belo, terceiro da Pro. Ótima forma de acabar o ano. Corrida muito difícil, com muita chuva, muito escorregadia. Tentei manter-me no grupo da frente o máximo possível, de repente eles foram-se embora, fiquei ali tranquilo e tentei levar o carro até ao fim sem fazer muitas asneiras. Fez algumas ou nem por isso? Alguns slidezinhos pelo caminho e uns sustos pelo meio também, mas correu tudo bem. Já com a vitória na mão, o campeão de Pro, Rodrigo Alveias, fechou em segundo, sendo autor da volta mais rápida de 2 minutos, 12 segundos e 45 centésimas. Os primos David e Sérgio Saraiva dominaram à geral a categoria Pro. Partíamos da pole, no arranque perdemos uma posição para o inglês. Consegui passar na primeira volta,
e a partir daí consegui adaptar-me bem logo às condições que estavam da pista. Conhecidos os campeões, hora de fazer um balanço do primeiro ano do troféu Super 7 by Toyo Tires. Com esta corrida, com estes nossos amigos ingleses todos, ainda superou todas as expectativas. Vamos continuar cada vez mais fortes, nós com os pneus e a CRM com os Caterham, cada vez mais carros e cada vez mais vendemos pneus assim. Na terceira e derradeira corrida, as condições difíceis repetiram-se, com a chuva a ser uma dificuldade para os pilotos. Logo na partida, alguns deslizes, com Megra a assumir a liderança nos instantes iniciais e a travar depois uma interessante luta com os pilotos ingleses da 7 Race Series. Azar para JJ Magalhães, que depois de 2 pódios em Portimão e no Estoril, completou apenas 5 voltas na despedida do Super 7 by Toyo Tires. Duarte Lisboa também não foi feliz, isto porque a uma volta do fim da corrida não evitou uma saída de pista na travagem para a curva 1. Com o melhor resultado do ano, Ricardo Rajani festejou o 4º lugar entre os portugueses, 5º da geral, à frente de José Carlos Pires, que voltou a não ser feliz com a afinação do carro para a chuva. Gonçalo Lobo do Val recuperou de uma qualificação difícil para fechar o pódio entre os portugueses e terminar no 4º posto da geral. Arrancámos bem, hoje já tivemos uma posição mais decente na grelha de partida, fruto da outra corrida que tínhamos também recuperado bem, e andámos ali sempre ali no grupo da frente. Fiz uma boa paragem nas boxes que me permitiu ser em primeiros portugueses, e depois tive ali uma grande luta com o Johan Sousa até a final. Johan Sousa foi segundo entre os portugueses e terceiro à geral, num fim de semana muito positivo para o jovem pluricampeão do karting. Arranquei de 11º, fiz uma excelente partida, ganhei logo muitas posições, fui recuperando. Cheguei na paragem, estava em 4º, com a volta mais rápida, mas depois na paragem foi uma grande confusão e acabei por perder várias posições. A entrada do safety car baralhou as contas da prova e influenciou a decisão estratégica relativa à paragem obrigatória nas boxes, mas no final Ricardo Megre superou a armada britânica e portuguesa. É o troféu monomarca de maior longevidade do automobilismo nacional. De 20 carros em 2012, passaram a 39, a 47, a 52, a 63 e a 54 para este ano, com um novo recorde de 65 inscritos, ilustrando a vitalidade do projeto. Um ano cheio de bons momentos, de boa disposição, de muito companheirismo e, acima de tudo, um convívio espetacular. E pelo meio, umas corridinhas, pronto. Foi o nosso primeiro ano no 420, foi um ano muito bom. O carro é muito diferente do 1600, mas é um carro fantástico de guiar e todas as provas foram uma aprendizagem e uma diversão. Acho que foi um bom campeonato, este ambiente é muito bom. E pronto, vamos tentar continuar. Crescemos um bocado em nível de equipa e número de carros, portanto foi um ano bastante trabalhoso, mas acho que está a dar os seus frutos. A organização deste troféu é excelente, conseguimos ter os carros muito bem preparados através da Motorsport. Estou-me a habituar, mas no conto geral gostei. O troféu é muito interessante e aprende-se muito a guiar, os colegas e tudo. Foi um ano muito positivo. Para o ano há mais ou nem por isso? Vai ter que haver isto. E por muitos e muitos anos, pelo menos. As corridas do Super 7 by Toyo Tires são assim. O melhor exemplo do espírito das corridas, lutas ao milímetro com respeito, honra e muito fair play à mistura. Chega assim ao fim mais uma edição para o ano a mais.
Let's